E tem um post dele, acho que no Instagram, uma dessas redes sociais, que todo mundo que lembra dele lembra só de sucesso. Aí ele lista lá os insucessos dele, né? Quantos arremessos ele errou, quantos arremessos que era a última bola do jogo ele errou, tudo que ele errou. Mas a gente lembra de tudo que ele acertou. Então, faz parte do empreendedorismo dele, né? Todos aqueles erros lá. Chegar agora na reta final da nossa conversa, tem uma parada que eu queria perguntar a muitas pessoas, mas não tinha a quem. Agora eu creio que eu tenho a quem. Eu admiro muito a cultura japonesa, sobretudo a cultura do Bushido, do samurai, né? E a gente vê nos filmes e tudo a questão do suicídio por honra do samurai. E isso é uma coisa muito complexa aqui para a gente do Ocidente, né? Entender que o samurai, quando ele estava naquele momento de ser pego com alguma coisa ou com alguma desonra, ele, em vez do inimigo assim dar cabo à vida dele, ele mesmo fazia um ritual e cometia o suicídio por honra. E isso era como se fosse perdoado os seus delitos e ele era, digamos que, honrado na sua comunidade. Eu queria ouvir um pouco essa questão aí da cultura japonesa, dessa questão do samurai, do suicídio por honra. Eu acho bacana que você está trazendo, porque também todo suicídio ele precisa ser visto na sua própria cultura, né? Na cultura japonesa, que tem os números grandes de suicídios também, né, a gente vê muito essa questão da honra. Para a cultura japonesa isso é muito forte, né? O desempenho, a produção e o se sentir fracassado tem muito a ver com a questão de quanto que você pode honrar a sua história, honrar as suas ações, ser digno, né? Não fracassar nesta situação. Então, quando a gente vê o suicídio e o Durkheim, tá? Ele tem um livro que ele fala sobre os suicídios voltados para as culturas, né? Você não vai falar, né, que o homem-bomba, né, ele está incorreto. Segundo a perspectiva dele, da cultura dele, ele está correto. Segundo a perspectiva, né, japonesa, o harakiri é um ato que ele não somente é visto como um autoextermínio, um suicídio, mas como um processo de honrar a situação. Honrar e deixar a situação mais digna. Então, a gente não pode descolar disso. Agora, eu atendo várias pessoas, né, japonesas, descendentes, e isso também é muito trazido fortemente ainda hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, de pessoas descendentes de japoneses que honram a sua própria forma de se colocar no mundo, e aí então começam a acreditar que o suicídio também é prova de honra. Então veja bem, hoje em dia, por mais que a gente atualize, a gente tem uma cultura muito severa, inclusive muito exigente, em ser muito correta, né? Culturalmente, e aí nem sempre a gente sabe que no Japão os comportamentos são corretos, mas que cultura que é correta? Então, assim, a gente precisa olhar o suicídio realmente como multifatorial e sempre olhar na perspectiva cultural que ele acontece, né? Eu estou falando uma expressão, né, do que eu vejo hoje como neta de japoneses, mas eu estudei muitos suicídios japoneses, inclusive para conseguir entender as perspectivas das pessoas japonesas que falam para mim, eu quero me matar como um ponto de honra, porque historicamente isso já foi aprovado, isso já foi visto, já foi aceito, inclusive, né? Hoje em dia, a gente realmente precisa sempre estar atualizando. Que cultura é essa e que lugar é esse que a gente ainda aceita, né? Por que em algumas religiões o suicídio, a maior parte, não é aceito, não é bem visto? Por quê? Porque é uma afronta ao instinto de vida. E os harakiris e todos os suicídios japoneses que a gente vê, né? Eles não são manifestações do suicídio como a gente vê na cultura ocidental.
Veja bem, então tudo tem, né, uma certa perspectiva diferente da gente compreender o suicídio. Queria que você falasse dos seus projetos futuros, como os executivos e nossos amigos aí, na nossa audiência, podem te acessar, fazer uma consulta com você, e falasse um pouquinho de um trabalho que eu acho maravilhoso que você faz, 2 trabalhos, um que a nossa amiga Gabriela, um beijo para ela, está lá em Miami, que é um grupo que vocês fazem de autoajuda com videoconferências para tratamento de pessoas que tiveram o enlutamento, né? Aquilo é muito bonito, eu queria que você falasse desse trabalho. E um outro trabalho que a Gabi que me indicou, e eu me encontrei muito nesse seu podcast. Eu estimulo todo mundo a ver o podcast, escutar e ver com os olhos do coração, né? Lá no que é Se Tem Vida, Tem Jeito, né? Eu me peguei algumas vezes fechando o olho, tentando entrar num estado de meditação, sobretudo escutando a sua voz, as mensagens lá e aquele som meio de água, toda aquela produção que vai lá. É algo que a gente se encontra em caminhos da nossa alma que a gente às vezes até esquece. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho aí. Perfeito. O grupo de apoio aos enlutados por suicídio, ele se chama Grupo Transformador em Amor.